Diz assim a palavra de Deus: Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Meus irmãos, é uma das evidências que a Bíblia é verdade, textos como este. Porque é muito comum encontrarmos nas Escrituras relatos de pecados gravíssimos. E caso a Escritura não fosse a palavra de Deus, a palavra que expressa toda a verdade por provir daquele em quem não há mudança ou sombra de variação, obviamente que a Escritura seria censurada pelos seus próprios autores ou pelas autoridades dos quais as histórias eram contadas. Imaginem bem, Davi sabia que a história de seus pecados seria registrada para a posteridade. E ele não fez nada para impedir isto, porque era o próprio Deus que quis revelar estas coisas ao seu povo em todas as épocas, com o intuito de instruí-los a não caírem nos mesmos pecados, com o intuito de mostrar que mesmo os mais piedosos estão sujeitos às piores fraquezas e às mais terríveis quedas. Em Gênesis, nós lemos relatos assustadores. É por esta razão que muitas vezes as crianças são ensinadas na Bíblia apenas pincelando algumas histórias e não com uma leitura sequencial. Infelizmente, nós queremos proteger, entre aspas, as crianças da realidade que já está no próprio coração delas, a realidade do pecado. Em Gênesis nós lemos a respeito de pecados terríveis no meio da família do povo de Deus, da família da aliança. Já começando no capítulo 4, quando Caim mata o seu irmão Abel. Depois, nos dias de Noé, Cã vê a nudez do seu pai. Claramente, os comentaristas declaram que ali foi um ato de incesto, ou, no mínimo, uma ação maliciosa de cobiça sexual. As filhas de Ló, ali o texto já não deixa dúvidas que, de fato, aquelas filhas cometeram incesto com seu pai. Deste incesto vieram 2 nações inimigas de Israel, apesar de Ló ser tratado nas Escrituras como um homem piedoso, o justo Ló. Davi, nós já sabemos, praticou adultério, e para cobertar o seu pecado, ele cometeu não apenas um assassinato, mas um pequeno genocídio, pois todos os soldados que seguiam o seu capitão Urias foram mortos na frente da batalha. O mesmo pecado cometido por Davi foi um pecado que contaminou sua família, já que seu filho Aminon estuprou sua meia-irmã Tamar. Absalão vai mais adiante e não se contenta apenas em violentar uma mulher, mas ele estuprou todas as concubinas de seu pai, aos olhos do povo de Israel, em uma tenda que foi armada na frente do palácio. E o que dizer do rei Manassés, que além de vários pecados sexuais, antes de se converter verdadeiramente ao Senhor, chegou até mesmo a oferecer seus filhos em sacrifício ao deus Moloque. Parece que estas coisas só existiram no Antigo Testamento, não é verdade? Mas quando nos voltamos para o Novo Testamento, percebemos que a história não é diferente na igreja primitiva. Lemos em Corinto, como já vimos hoje em 1 Coríntios 5, que havia um membro da igreja, um homem eleito, convertido, porque depois ele é restaurado, ele demonstra de fato arrependimento. Mas havia na igreja um homem que também praticara um incesto, tendo um relacionamento com a esposa de seu pai. Todos estes eventos que são escritos na Bíblia não apenas nos comprovam a veracidade deste santo livro, mas eles foram dados a conhecer para o povo de Deus, a fim de que estejamos atentos ao pecado. Todos nós que somos já salvos pela graça, que já fazemos parte da igreja de Deus, estamos suscetíveis à tentação. Foi o que Jesus declarou aos seus discípulos no Getsêmani: vigiai e orai, para não entrar em tentação. E ele os ensina então a orar. Se vocês entrarem em tentação, orem: Senhor, não nos deixe cair. E se cair em tentação, Senhor, não nos deixe permanecer. Livra-nos do mal. Porque todos os crentes ainda têm
uma natureza pecaminosa residindo neles. Por isso é preciso vigilância e oração. Na medida em que Jacó se afasta de Betel, da casa de Deus, ele demonstra exatamente a falta destas duas armas espirituais que todo crente deve usar e deve se municiar delas: a falta de vigilância e oração e orientação do Senhor. Vejam que o capítulo 35 de Gênesis abre com uma ordem. Jacó, décadas antes, quando fugia do ódio de seu irmão Esaú para a terra daquele que seria o seu futuro sogro, para a terra de Padã Arã, onde residia Labão, onde ele encontraria suas esposas e teria ali seus filhos, excetuando Benjamim. Jacó, ele tem uma visão do Senhor, está lá em Gênesis 28. E ali naquele lugar onde ele tem a visão do Senhor, e o Senhor faz a ele promessas, renovando a aliança da graça que fora dada ao seu avô, ao seu pai, e agora concedendo a ele esta aliança, Jacó faz um voto de que quando ele voltasse abençoado de suas jornadas, ele viria a Betel para ali oferecer sacrifícios ao Senhor. Passados 10 anos de seu retorno, ele não volta a Betel, mas ele vai fixar residência em Siquém. É o que nós lemos no capítulo 33. Em Siquém ele se estabelece economicamente, ele compra um terreno, ele vive uma vida confortável, ele faz acordo com os príncipes daquela terra, incluindo um jovem chamado Siquém, filho do rei da cidade, que mais tarde traria um grande mal a Jacó. Ele haveria de violentar sua filha Diná. Quando os filhos de Jacó armam uma vingança, Simeão e Levi matam os homens de Siquém de maneira traiçoeira. Jacó se vê apertado. Ele percebe que agora ele é inimigo de todos os cananitas e sua família estava ameaçada. Nestes apuros, Deus então vem a ele e com a sua palavra o orienta. E o capítulo 35 nos mostra essa orientação do Senhor. Deus diz a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Jacó faz o que Deus ordena. Ele purifica sua família, que se tornaram uma família idólatra. Todos os ídolos do lar são enterrados debaixo de um carvalho. Eles vão para Betel, ali eles adoram ao Senhor, mas Jacó só obedece de maneira parcial à palavra de Deus. Nós temos visto como a obediência parcial é perigosa, à medida em que aprendemos a respeito dela na vida de Jacó. Ele sobe a Betel, mas ele não habita ali. Ele presta o seu culto, ele paga o seu voto. Não somos informados se ele paga literalmente o seu voto, já que ele havia prometido o dízimo de tudo que o Senhor lhe concedesse. O texto é lacônico neste ponto, e ele não habita em Betel. Ele sai de Betel. E o versículo 16, o contexto anterior destes dois versos que lemos, nos mostra exatamente a partida de Betel. Partiram de Betel. E havendo ainda pequena distância no hebraico, havendo eles caminhado uma distância de em torno umas 2 horas de caminhada, uns 11 quilômetros para uma caravana, a disciplina de Deus já os alcança. A esposa Raquel, amada, ela, em meio a dores de parto, gera um filho, que ela chama filho do sofrimento, filho da dor, Benoni, a quem Jacó vai chamar de Benjamim, o filho da mão direita, e ela morre no meio da viagem. O que Jacó deveria fazer com este sinal? Parar, rever suas decisões e voltar para Betel. Mas o que ele faz? No meio do caminho, ele sepulta sua esposa e continua se distanciando de Betel. Jacó sai de Betel, sofre logo no início da caminhada um problema devido à sua desobediência, mas ele ainda se coloca no caminho de distanciar-se do lugar que Deus consagrou como seu primeiro santuário na terra de Canaã. Betel era a casa de Deus, era o lugar em que Deus escolheu para habitar antes dos dias em que Deus voltasse com o povo para habitar em Siló, e depois em Jerusalém. Betel era a casa de Deus, era o lugar em que Jacó deveria estar e ali permanecer. Mas ele vai para Migdal Eder, ou a Torre de Éder,
ou a torre do rebanho. Éder significa rebanho, a torre do rebanho. Ele continua a sua jornada e, saindo de Belém Efrata, ele anda mais alguns poucos quilômetros e chega ao lugar que já havia planejado morar. Todas estas coisas, meus irmãos, servem como um sinal de alerta para Jacó e para o povo de Deus a respeito dos perigos de uma obediência parcial. Estas coisas são evidência de que o povo de Deus vai mal em seu relacionamento com o Senhor à medida em que o pecado começa a crescer na igreja e nas famílias da igreja. Foi assim com a igreja de Corinto, foi assim na casa de Jacó. Portanto, a ideia central que nós encontramos nestes 2 versículos é que a corrupção na igreja é evidenciada pela terrível imoralidade. Por que Deus permite coisas tão graves, pecados que até mesmo escandalizam os ímpios acontecerem dentro da comunidade da aliança, dentro da igreja, das famílias patriarcais e da igreja ainda hoje? Para que um sinal de alerta, uma evidência de que a igreja tem caminhado de maneira a distanciar-se da vontade de Deus, está acontecendo. Vejamos, meus irmãos, o que podemos aprender neste texto. Em primeiro lugar, que o povo de Deus se corrompe quando busca segurança no mundo. Nós já vimos isto sobejamente no capítulo 34. Nós vimos que todo o capítulo 34 fala da idolatria do coração. Jacó se estabeleceu em Siquém, porque primeiramente ele colocou sua casa, depois ele buscou alianças políticas, depois ele quis comprar um campo para ter prosperidade e, por fim, ele erigiu um altar e foi adorar o Senhor. Buscar em primeiro lugar os seus bens, seu conforto e sua segurança, e o reino de Deus será acrescentado. Foi assim que Jacó agiu. E qual foi a consequência desta idolatria, do mundanismo, do temor dos homens, da busca de riquezas? Sua família foi arrasada pela imoralidade, pela idolatria, pela maldade, pelo assassinato. O povo de Deus se corrompe quando busca segurança no mundo. Veja como começa o versículo 21. Então partiu Israel. O texto usa o nome Israel para deixar claro o status renovado que Deus havia dado a Jacó. Ele não é apenas Jacó, agora ele traz o nome do Deus da aliança em sua própria vida. Ele é o príncipe de Deus, ele é o representante da aliança da graça em sua geração, ele é o representante da igreja de Deus em seus dias, ele é o Israel. Mas ele partiu. Israel não quer habitar em Betel, Israel não quer habitar com Deus, Israel partiu, Israel se afasta. E o texto aqui usa o nome Israel para mostrar esta inconsistência na vida de Jacó. Sendo ele Israel, por que ele quer viver longe da casa de Deus? Ele junta sua família, ele que deveria governá-la a terem um relacionamento cada vez mais íntimo com o Senhor, cada vez mais próximo do Senhor, mas ele junta a sua família e se afasta de Deus. Eles são o povo de Deus, eles são sua igreja. Nos tempos patriarcais, Deus ordenou que ele habitasse em Betel, mas Israel, mesmo após a morte de Raquel, persistiu no erro, continua decidido em se afastar do lugar chamado casa de Deus. A morte de Rebeca, logo depois da sua partida de Betel, não o demoveu do seu plano. Ele não retrocedeu. A palavra aqui traduzida por armou, ela na língua hebraica também tem um sentido de esticar, dando a ideia de continuidade. Ela pode ser usada tanto para o ato de armar a tenda, quanto pode este verbo estar concordando com o verbo partiu, como se ele partisse novamente, ou como se ele insistisse em sua partida. Há traduções que traduzem assim: e partiu Israel novamente, demonstrando uma espécie de teimosia, uma insistência, apesar do sofrimento, em persistir no desejo do seu coração.
Eu não quero ficar em Betel. Betel é um lugar deserto, Betel é um lugar difícil para o meu gado, Betel é um lugar que aos meus olhos é inseguro, embora Deus tenha me mandado para lá, embora Deus tenha aparecido para mim ali 3 vezes, embora eu tenha feito um sacrifício ao Senhor naquele lugar, eu não estou tranquilo naquele lugar, eu vou para outro lugar. Ele não retrocedeu em seus planos maus, mas ele avançou, ele armou sua tenda. Vejam, meus irmãos, que é a mesma ideia que encontramos no capítulo 33, que foi o prenúncio da ruína da família de Jacó. Veja ali no verso 18. Voltando de Padã-Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. Vejam, ele chega em Canaã, onde ele havia votado 20 anos antes que ele iria ir, em primeiro lugar, para Betel. Mas ele encontra uma cidade populosa, que lhe dava segurança, que lhe dava vantagens. Então ele arma a sua tenda próximo a Siquém. Continua o texto. A parte do campo, onde armara a sua tenda, ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Agora ele trava relacionamento e acordos comerciais com os príncipes da cidade, dentre os quais estava aquele que seria o homem que violentaria sua filha. Ele compra um terreno. Deus está me abençoando. Encontrei uma cidade, povo, gente boa, me venderam um terreno, e ali levantou um altar. Por fim, ele adora ao Senhor. Mas vejam agora no versículo 21. As narrativas bíblicas nos falam naquilo que elas dizem e naquilo que elas não dizem. E aqui não é dito, e os comentaristas observam isto, não é dito, não se faz menção de nenhum altar. Partiu Israel, armou sua tenda. Ponto. Cadê o altar? É muito interessante, meus irmãos, que nós, quando estamos desobedecendo a Deus e há um conflito em nosso coração entre a nossa vontade, os nossos sentimentos idólatras de segurança, de conforto e a vontade de Deus, nós tentamos nos esquecer que Deus existe. E uma maneira de fazer isto é evitar o culto, é evitar a confrontação da palavra, é evitar o momento de oração. Jacó evita o altar. Ele arma a sua tenda. Ponto. Não há menção do altar. Ele chega nessa nova localidade e somos informados de que ali Israel apenas arma a sua tenda. Da mesma forma como ele havia feito em Siquém, ele se preocupa primeiramente em estabelecer-se, diferentemente do que ele fez quando, fugindo de Siquém, orientado por Deus, ele vai para Betel. Veja o capítulo 35, quando ele vai para Betel, o que ele faz? Versículo 6, assim chegou Jacó à Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava, e edificou ali um altar. Cadê a tenda? Primeira coisa no aperto que ele faz é adorar. Mas agora as coisas parecem que estão caminhando bem, Deus já o aliviou, o livrou dos seus inimigos, então muda-se e arma sua tenda. Não há menção de um altar. Em Siquém, a tenda vem primeiro, depois o altar. Em Betel, o altar vem primeiro, depois a tenda. Agora, em Éber, na torre de Éber, não há nem menção de um altar. Por fim, o próprio nome do local já é indicativo do motivo da mudança. A torre de Éder é a torre do rebanho. Esta torre é mencionada pelo profeta Miqueias, no livro da profecia de Miqueias, no capítulo 4, verso 8. E a ti, ó torre do rebanho, literalmente na língua hebraica, Migdal Eder, torre de Éder, fortaleza da filha de Sião. A ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Portanto, era uma torre fortificada que existia desde os dias dos patriarcas, que ficava próximo à cidade que mais tarde seria chamada de Jerusalém, mas que já era habitada, cujo nome naqueles dias, nos dias de Abraão, era Salém, cidade que fora governada por Melquisedeque. Provavelmente um lugar seguro, onde havia uma torre para vigilância dos rebanhos, para guardar os pastores e os seus rebanhos. Portanto, ele muda para aquele lugar, buscando segurança e benefícios econômicos, prosperidade e segurança material. Esse é o motivo da mudança.
Meus irmãos, quando nós começamos a colocar o mundo, seus prazeres e interesses à frente de Deus e das coisas de Deus, a corrupção do pecado cresce no meio da igreja. E não é isso que temos visto em nossa geração? Uma igreja cada vez mais mundana, no sentido de cada vez mais interessada nas coisas do presente. Meus irmãos, falar em guarda do dia do Senhor em nossos dias é ser taxado de radical, puritano, neopuritano, puritânico, para falar que é puritano com satânico. E eu não estou inventando esse termo foi escrito em uma revista chamada Fides Reformata, uma revista séria de nossa igreja, por um pastor muito sério de nossa denominação, que já foi presidente do Supremo Concílio. Foi publicado. Olha, esses puritânicos, está escrito na Fides Reformata. Porque hoje o interesse é cuidar do mundo, nossos filhos se formarem, terem prosperidade, terem segurança material, viverem uma vida regalada, e ao mesmo tempo a imoralidade cresce, como um sinal da disciplina de Deus, nos chamando para Betel. Voltem para a minha casa, ali a verdadeira segurança, ali a verdadeira proteção. Jacó buscou neste lugar segurança, mas ele encontrou tristeza, vergonha. Vejam, meus irmãos, que aprendemos também nestes versículos que o povo de Deus se corrompe quando há disputa pelo poder no meio da igreja. Na época em que Israel vivia naquela região, diz o versículo, aconteceu que habitando naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila. Percebam que há uma íntima relação entre a região e os resultados que são colhidos. Quando Jacó foi morar ali, o texto está enfatizando, quando ele foi morar ali, este pecado aconteceu. É isto que o Espírito Santo fez Moisés registrar, para que façamos a conexão. Morando naquele lugar, buscando segurança e prosperidade, veja como a família dele ficou. Meus irmãos, a Bíblia é o livro mais atual, porque é a verdade eterna. Quantas vezes nós temos visto que à medida em que o povo de Deus busca as coisas deste mundo, na medida em que estas coisas, estes favores são alcançados, há também uma crescente imoralidade no meio da própria igreja. Há então aqui uma relação que o Espírito Santo estabelece para nos chamar a atenção. Enquanto Jacó colocava o seu coração nos bens, os seus filhos aprenderam a amar o que o pai amava. Eu já disse que uma das maiores vergonhas que eu passei como pastor foi quando eu fui convidado para uma comemoração do Dia dos Pais na escola das minhas crianças. Meu filho Alberto, com 3, 4 anos, fez um desenho para me homenagear, eu com a camisa do Galo. E aí Deus tocou meu coração, falou, seu filho te conhece como atleticano, não como um pastor. A partir desse dia, eu comecei a me dedicar, nunca mais assisti um jogo no Dia do Senhor. Esse ano, e desde o ano passado, eu não assisti nenhum jogo. E espero não assistir mais nenhum na minha vida. Evitado. Porque nossos filhos aprendem a amar o que nós amamos. A maneira de inculcar a palavra de Deus no coração dos filhos, conforme está em Deuteronômio 6, é amando o Senhor. Primeiro ame ao Senhor, então inculque. Porque inculcar sem amar é uma forma de hipocrisia legalista. Mas aquilo que você inculca amando, entusiasma, gera também amor. Os filhos de Jacó estavam amando o que o seu pai amava. E o que o seu pai amava? Segurança, conforto, poder mundano. Enquanto Jacó colocava sua prioridade nestas coisas, Rúben deseja possuir estas coisas. Veja, o que Rúben quer? Se o pai dele quer riqueza, o que o filho quer? Riqueza. Se o pai dele quer segurança, o que o filho quer? Segurança. E o que ele faz para obter isto? Ele desobedece a Deus, o seu pai não desobedeceu. Ele toma a concubina de Jacó. Porque isto, meus irmãos, não foi uma ação movida pela concupiscência. Rúben era um filho de um homem rico, ele poderia casar com várias mulheres, ele poderia ter várias concubinas, a sociedade daqueles dias permitia isto.
Mas ele é movido por um interesse de poder, não de lascívia. Ele desejava se afirmar como líder da casa de Israel. É por isso que o contexto posterior já começa dizendo: eram 12 os filhos de Israel, e Rúben, versículo 23, o primogênito. Portanto, ele era o herdeiro da porção dobrada da herança. Ele era o herdeiro da chefia do clã, da casa de Jacó. E ele quer estabelecer sua liderança, já que seu pai é um homem idoso, ele quer estabelecer deitando-se com a sua serva, com a sua concubina. Alguns estudiosos chegam a declarar que Rúben estava com este ato tentando substituir Jacó, ainda em vida, como cabeça do clã. Ele estava apossando-se à força de uma de suas esposas, com o intuito de dominar sobre a casa de Jacó, sobre o seu próprio pai idoso e sobre os seus irmãos. Jacó, no fim de sua vida, ele trata deste pecado de Rubens nestes termos. Quando nós lemos as bênçãos de Jacó aos patriarcas, no capítulo 49, quando ele fala de Rúben, ele diz: meu filho Rúben, ele é impetuoso como a água. Ele subiu ao leito do seu pai, a ideia de querer ascender-se, a ideia de querer ter proeminência sobre seus irmãos. Mas ele, por contaminar este leito, subindo à minha cama, não será contado entre os primeiros em Israel. Ele não terá a primogenitura. Portanto, Jacó entendeu que aquele pecado não era um ato de lascívia, mas era um ato de afirmação de poder. A atitude de Rúben foi impetuosa, visando o poder. E há outros exemplos na Bíblia que confirmam que na antiguidade era comum que pessoas tentassem obter o poder ao possuir a concubina de algum homem poderoso. Foi assim com o general Abner, o general de Saul, que possuiu a concubina de Saul após a sua morte. Está lá em 2 Samuel 3, 7 e 8. Também o caso que já mencionei de Absalão, para demonstrar o seu poder à vista dos olhos de Israel, quando Davi fugiu de Jerusalém, ele tomou as concubinas que foram deixadas para cuidar do palácio e as possuiu em uma tenda montada diante do palácio. Está isto registrado em 2 Samuel 16, 21 e 22. Mas o caso mais claro de que esse tipo de pecado era um pecado de poder e não um pecado primariamente sexual é o caso de Adonias, filho de Davi, que tentou tomar o trono à força, no que foi impedido pelo profeta Natã, que avisou Davi a tempo, e ele então coroou Salomão. Após a morte de Davi, Adonias vai até Batseba, mãe de Salomão, e intercede àquela mulher que lhe desse Abisag, a sunamita, que fora concubina de Davi nos últimos dias de sua vida e que não fora possuída por Davi, apenas o aquecia em sua enfermidade. Quando Salomão sabe desta história, quando Batseba intercede diante de Salomão para que desse Abisag a Adonias, Salomão vê neste ato um ato de traição, de lesa majestade. O que Adonias quer é tomar o meu reino. Mamãe, por que você não intercede em favor de Adonias me pedindo também o trono? Porque é isso que ele está querendo. Ele quer casar com Abisag para mostrar a Israel que ele é que manda no palácio. E qual foi o destino de Adonias após este pedido atrevido? Em 1 Reis, no capítulo 2, dos versos 13 a 25, é dito que por causa deste ato, Adonias foi condenado à morte pelo crime de traição ao rei. Portanto, meus irmãos, toda vez que alguém busca a proeminência, como aqui nós podemos entender que Rúben buscava no meio do povo de Deus, o pecado cresce. Quando há divisão na igreja e há conflitos internos na igreja, quando grupos buscam a proeminência, quando grupos querem fazer valer seus direitos, sua antiguidade, seu valor, sua forma de ver as coisas, há a ação de Deus produzindo pecados e imoralidades graves na igreja, para a disciplina. Veja, não era esta a situação da igreja de Corinto? Uma igreja dividida, cheia de facções e de grupos, e como Deus trata aquela igreja, permitindo que naquelas confusões e brigas, vários pecados graves se manifestassem. Não apenas o mais grave que lemos a respeito no capítulo 5, que foi o pecado do incesto, mas outros pecados graves, como demandas judiciais,
das quais nós podemos saber no capítulo 6, e até mesmo vários homens que haviam cometido adultério, se unindo a meretrizes, que também nos informa o apóstolo no mesmo capítulo 6. A disputa por poder, esta idolatria do coração terrível, gera pecados na igreja. Hoje nós temos ouvido falar, meus irmãos, muito mais de escândalos do que de bênçãos no meio evangélico brasileiro. Porque há em nosso meio, infelizmente, mais busca de poder humano, de primazia e de aparência humana, do que a busca sincera por genuíno avivamento e crescimento do reino. Quando nós queremos que homens cresçam, Deus os derruba, demonstrando pelo pecado os seus pés de barro, a sua fraqueza. E em terceiro lugar, o povo de Deus se corrompe quando não há disciplina. Veja a atitude de Jacó. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben, se deitou com Bila, concubina de seu pai. Israel o soube, ponto. Israel ficou sabendo. E não fez nada. Israel o soube. Tal como no caso de Siquém. Vejam no capítulo 34, quando ele sabe do estupro de sua filha. Versículo 5. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com um gado. Calou-se, até que voltassem. Calou-se. Jacó soube do estupro de sua filha e se calou. O texto aqui salienta que Jacó, que é Israel, o representante da aliança da graça naquela geração, o cabeça do povo de Deus e não Rúben, aquele que deveria manter a santidade e a disciplina em seu próprio lar, ele soube e nada fez. Permaneceu omisso, não cumprindo o seu dever de disciplinar o seu filho. É certo, meus irmãos, que mais tarde Rúben será deserdado da bênção da primogenitura, mas na oportunidade Israel permitiu que o pecado crescesse na sua família de tal forma que aqueles filhos se tornaram tão ousados no pecado que eles tramaram a morte de seu irmão José. E somente não o mataram pela provisão de Deus, mas o venderam como escravo e mentiram ao pai que ele fora devorado por uma fera no campo. Esta mesma disputa de poder que começa aqui com Rúben, ela se estende pela história daquela família, até o dia que Deus os restaura, através de uma dura disciplina por meio de José, que era um servo fiel. Naquela oportunidade, meus irmãos, a família de Jacó foi acometida de diversos conflitos, e nós percebemos que estes conflitos começam quando Jacó se cala. Vejam que quando Deus vem a ele, no início do capítulo 35, e o chama para largar tudo em Siquém e se dirigir a Betel, veja como Jacó se comporta, versículo 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos, mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros, eles obedeceram, eles o seguiram. Ele fez o seu papel, ele guiou sua família, ele disciplinou os seus filhos, ele os santificou dos seus pecados. Mas aqui, ao invés de chamar Rúben, de o repreender, de tratar o pecado, ele nada fez, ele apenas soube e ficou calado. Meus irmãos, uma disputa por poder entre os filhos de Jacó foi algo que trouxe muitos problemas àquela família. E naquela oportunidade, aqueles conflitos não permaneceram apenas naquela geração, porque quando este texto foi escrito, ele foi escrito por Moisés ao povo que estava no deserto. E das várias crises que Moisés vivenciou no deserto, a maior crise foi produzida por um levita chamado Corá, que tinha como seus apoiadores alguns príncipes, Datã e Abirão. Filhos de quem? De Rúben, descendentes de Rúben, os rubenitas, Datã e Abirão. Conforme nós lemos em Números 16, estes rebeldes rubenitas brigaram com Moisés porque eles desejavam o quê? Poder. Moisés, você não é mais do que nós na igreja.
toda a Assembleia Santa, todos nós podemos mandar igual. Foi assim que começou o conflito, o poder. E qual foi o desfecho? Diferentemente de Jacó, de Israel, Moisés rogou a Deus. Moisés agiu conforme a vontade de Deus. O povo foi disciplinado com grande disciplina e houve paz na igreja. A luta pelo poder foi resolvida quando Deus agiu disciplinando Datã, Abirão e Corá. Da mesma forma, no Novo Testamento, um requisito para que um homem seja qualificado para o presbiterato é que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. E ainda que tenham filhos crentes, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. A falha dos líderes em exercer a disciplina faz com que a imoralidade cresça no meio do povo de Deus. Finalizando, meus irmãos, estes 2 versículos. Como podemos aplicar este texto? Em primeiro lugar, assim como a dor é um alerta do corpo para a doença, a imoralidade serve como um alerta no corpo de Cristo para doenças espirituais, para falhas como o mundanismo, como a negligência. Os erros de Jacó, meus irmãos, produziram estes alertas. Era dever dele tratá-los e não ser omisso. Em segundo lugar, Rúben buscou o poder. Ele buscou desejando se exaltar, mas foi aquela atitude que o fez perder o seu privilégio e a sua primogenitura. Na igreja, nós aprendemos que o maior deve ser o que serve, o que diminui, não o contrário, não aquele que se exalta, não aquele que quer tomar a liderança, não aquele que, como na política do mundo, como nas corporações do mundo, quer se sobressair por sua voz e pelo seu grito, que fazem movimentos como fizeram os filhos de Corá e também Datão e Abirão. Por isso, o maior de Israel não seria Rúben, mas seria aquele que viria de Judá, o nosso Senhor Jesus, que sendo Deus, se humilhou, mesmo sendo o Senhor de todas as coisas. E os seus ministros devem ser tais como ele, servos. Em terceiro lugar, meus irmãos, outro dia eu ouvi, para minha tristeza, alguns pastores comentando a respeito da disciplina eclesiástica o seguinte, que eles não sabiam fazer um processo disciplinar e que isso era algo bom, porque as igrejas deles não sofriam desses males. Na verdade, meus irmãos, isto apenas mostra como a liderança do povo de Deus em nossos dias se assemelha a Jacó, a Israel. Como ela fica sabendo das coisas, ouve e nada faz, é omissa. Presbíteros, pastores, pais de família, que vendo o pecado, que é uma forma de Deus alertá-los para os perigos que o povo dele está envolvido, são negligentes. Querem os postos, querem os cargos, mas não querem as responsabilidades envolvidas. A igreja não foi glorificada. E a disciplina é uma marca da igreja. Tantas quantas são as santas ceias e os batismos e os recebimentos de membros da igreja, devem ser as disciplinas, porque continuamos pecadores. Se a disciplina diminuiu nas igrejas, não é porque o pecado diminuiu, é porque o pecado aumentou a tal ponto que ele chegou no conselho da igreja. Saiba disso. Se a disciplina diminuiu, não é porque o pecado diminuiu, é porque ele aumentou. Quando somos omissos, nós estamos sendo infantis, líderes imaturos, que estão entregando o povo nas mãos do mundo e do diabo. Podem até ser salvos, como foi salvo aquele pecador em Corinto, mas foi salvo debaixo dos açoites de Satanás, como escreve o apóstolo Paulo no versículo 5 de 1 Coríntios 5. Cuidado, meu irmão, se você, como pai de família, tem sido omisso na disciplina de seus filhos, mesmo que eles sejam maiores, você não pode mais mandar neles, mas é seu dever chamar a atenção deles. É seu dever não apenas orar por eles, mas adverti-los, como fazia o justo Jó com todos os seus filhos maiores após os seus banquetes. Ele os chamava para se purificarem, para sacrificarem ao Senhor e intercedia por eles. E por fim, este texto nos fala do pecado, mas é mais surpreendente neste texto a grandeza da graça. Porque este Rúben, este homem que agiu de maneira tão vil, foi salvo pela graça. O fim da história de Rúben não está aqui.
O fim da história de Rubens está no momento em que ele se reconcilia com Deus através da ministração de seu irmão José. Há graça para os piores pecadores. Que Deus nos dê esta esperança. Se você tem cometido pecados, arrependa-se. Não permaneça nestes caminhos. Busque a presença do Senhor. Creia no sacrifício de Cristo e Ele haverá de te purificar.